E aí, galerinha? Voltamos agora com um bloco de questões sobre o que nós trabalhamos aí, né, nesses blocos aí anteriores, tá? Então, bom, vamos reforçar aí, sempre é bom fazer exercícios, né? O exercício a gente chama até exercício de fixação. Fixação para quê? Para fixar o conteúdo que nós vimos aí. Bora lá. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Bora lá. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Tá certo isso? Tá, né? Ó o que o artigo 1º diz. Que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições harmônicas. Então, o primeiro item, né, tá lá no artigo 1º da LEP. E o item 2, vamos para o item 2. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução em conformidade com a Lei de Execução e o Código de Processo Penal. Certíssimo. Artigo 2º, né? E seu parágrafo único. Artigo 2º, parágrafo único. Também tem dizendo o quê? Ó, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. E o item 3. A lei de execução penal aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido ao estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Ó, item 3. Também está lá, dentro da lei do artigo 2º, parágrafo único, que justamente diz também, no finalzinho diz, e que esta lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Então, ó, todas essas alternativas estão o quê? Corretas. Resposta aqui, ó, da nossa primeira questão é letra E. Todas as afirmações estão corretas. Segunda questão. Assinala a alternativa incorreta. Às vezes, meus amigos, assinalar a alternativa incorreta, às vezes, é muito mais difícil de que assinalar uma alternativa correta. É bronca. Mas vamos lá. Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Tá certo isso? Tá. Lembra que eu falei, não é? Sobre os efeitos da sentença, né? Então a sentença vai ter efeitos. A sentença vai ter efeitos. Entre os efeitos da sentença é privar a sua liberdade de locomoção, suspensão dos direitos políticos. Agora, outros direitos não vão ser atingidos pela sentença. E o condenado internado deve ser assegurado esses direitos. Entre eles, o direito à vida, por exemplo. Ó, o direito à vida. O direito à integridade física, né? Todos esses direitos que eu acabei de falar, vida, integridade física,
eles são assegurados enquanto ele estiver pagando a sua pena. Então, correta a letra A. Qual a letra B? Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política ao condenado e ao internado. Vimos isso também, né? Que é o princípio da universalização. O preso, não é? Deve ser tratado igual. Todos os presos devem ter o mesmo tratamento. Letra C. O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Está lá previsto no artigo 4º, né? Então, a letra C tem previsão no artigo 4º. D. Assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. A gente viu aquelas formas, né, de assistência religiosa, assistência jurídica. E letra E. A assistência não se estende ao egresso. A questão está errada. Então, gabarito aqui da segunda é a letra E. Está errada. Por quê? Porque lá no artigo 10, no seu parágrafo único da LEP, diz: assistência estende-se ao egresso. Ao egresso. Então, anota aí, ó, artigo 10, não é? Lá no artigo 10, parágrafo único, diz que assistência estende-se também aos egressos. Bora lá a questão de número 3, né? Questão de número 3 também pede a incorreta. Também pede a incorreta. O condenado, letra A, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção de elementos necessários à adequada classificação e com vista à individualização da execução. Vimos isso? Vimos sim, não é? Vimos sim, lá no artigo 8º, a gente trabalhou isso, então essa letra A está correta. Eu até botei regime fechado e não regime semi-aberto. Letra B. Ao exame criminológico poderá ser submetido o condenado ao cumprimento de pena privativa em regime semiaberto. Errado, por quê? Porque segundo o artigo 8º da LEP diz o quê? O condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido ao exame criminológico para obtenção dos elementos necessários. Já o parágrafo único, não é? Ele diz que o exame de que trata este artigo, ou seja, o exame criminológico, poderá ser submetido, o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Então, qual é o X da questão? Simples. Condenado ao regime fechado, condenado ao regime semiaberto. Condenado ao regime fechado, ele é obrigatório o exame criminológico. Obrigatório. O indivíduo condenado ao regime semiaberto, esse exame criminológico, ele é facultativo. Beleza? Então, letra B, ela está incorreta. Obviamente, as demais alternativas estarão corretas. Bora lá? Letra C. A comissão no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade
observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá entrevistar pessoas. Certíssimo. A comissão do exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presente peças ou informações do processo, poderá requisitar de repartições dos estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado. Certa também. Letra A. A comissão no exame para obtenção de dados reveladores de personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo, poderá realizar outras diligências e exames necessários. Também está correto. Quarta questão. Questão de CESP, questão 2009, diz o seguinte. O objetivo da execução penal, presta atenção, o objetivo da execução penal é efetivar as disposições de decisão criminal condenatória, ainda que não definitiva, de forma a proporcionar condições para a integração social do condenado no internado do menor infrator. E do menor infrator. Vou ler de novo a questão, muito interessante e besta. Questão interessante e besta. Ó. O objetivo da execução penal é efetivar as disposições de decisão criminal condenatória, ainda que não definitiva, de forma a proporcionar condições para a integração social do condenado, do internado e do menor infrator. Tá certo isso? Claro que não. E onde está errado? No menor infrator. Por que menor infrator? Não, Emanuel. Porque menor infrator, meus amigos, não comete crime. Não comete crime. Ele comete ato infracional. E se ele comete ato infracional, ele não vai ser regido pela LEP, e sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, muito cuidado, né? Questãozinha fácil, mas se você não estiver atento aos detalhes, você dança, passa despercebido. Então, mais uma vez, o ato infracional, que ele pode ser cometido pelo adolescente e pela criança, é regido pelo ECA. Por que é regido pelo ECA? Simples. Porque a criança ou adolescente não comete o quê? Crime. Eles não cometem crime. Beleza? Então, obviamente, o gabarito está o quê? Errado. O gabarito está errado. Prova da AGP, agente penitenciário, olha aí, 2014 essa questão. Ele diz, o exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução, ele é obrigatório. Obrigatório. A gente já viu isso. Está lá previsto o artigo 8º da LEP. Bora, letra A. Os condenados somente às penas privativas de liberdade em regime fechado. Tá certo logo de cara a letra A. Logo de cara a letra A. Por quê? Porque o artigo 8º da LEP diz que deve ser, esse exame criminológico deve ser feito obrigatoriamente a quem tem o quê? Regime fechado. Regime semiaberto é o quê? Ó, a gente trabalhou aqui. Regime semiaberto, ele é facultativo. Regime fechado, ele é obrigatório. Letra B. Os condenados somente às penas privativas de liberdade em regime semiaberto. Não é facultativo. Então, B está errado por isso. Seus condenados às penas privativas de liberdade em regime fechado e para os condenados às penas privativas de liberdade em regime semiaberto. Não, somente em regime fechado.
Os condenados às penas privativas de liberdade em regime aberto, não. Se não pode, se não é obrigatório no regime semiaberto, imagine no aberto. E letra E, os condenados somente à pena restritiva de liberdade. Não! Pena de restritiva de liberdade jamais. É pena privativa de liberdade em regime o quê? Fechado. Então, gabarito dessa, letra A, tá? Letra A. Questão de número 6. Aplicar-se-á a LEP igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça, o quê? Eleitoral, letra A. Eleitoral militar, quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Estão lembrados que eu disse, que eu fiz um esqueminha e disse para vocês que esse preso, a LEP, vai ser aplicada tanto aquele preso da justiça comum, como também da justiça eleitoral e militar. Então, a letra A, logo de cara, está o quê? Corretíssima. Letra B. Especial, quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Não. Justiça especial, a gente pode vincular aqueles caras que possuem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função. Civil ou militar, quando recolhido em estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. Não. A justiça eleitoral ou militar. Ninguém vai ser preso. Lembre-se da Constituição Federal que diz: não haverá prisão por débito. Então a prisão civil não existe. Salvo pelo inadimplemento, não é? De pensão alimentícia. Mas esse cara preso, não é? Não vai entrar na lei de execução penal, essa prisão civil. Então a prisão civil, em regra, ela é proibida pelo Brasil, salvo aquele cara por inadimplemento inexcusável e voluntário de pensão alimentícia. Emanuel, depositário infiel. Já vi, está na Constituição, mas você que estudou direito constitucional, você sabe que o depositário infiel, não mais pode ser preso por conta do Tratado Internacional de São José da Costa Rica. Inclusive, o STF tem uma súmula, vinculante, se eu não me engano, é a súmula vinculante número 26, não lembro agora, tenho certeza, que determina a proibição do depositário infiel. Letra D. Civil ou criminal? Não. Eleitoral ou militar? Sétima questão. No processo penal, a execução da pena é um novo processo e possui caráter administrativo? Possui. Ele possui caráter administrativo, sim. Não é? Então, a execução penal também é um caráter administrativo. Então, Emanuel, letra A logo certo. Calma, que não é apenas um caráter administrativo. É a execução, não é, de um novo processo, a execução penal é um novo processo. Como estão lembrados que eu falei para vocês que é um processo autônomo. Logo no início da aula eu falei, é um processo autônomo. Mas esse processo é somente, esse novo processo é somente administrativo? Não, porque ele é pena, então não pode ser somente administrativo. Então a letra A está errada. Letra B, jurisdicional. Ah, ele é jurisdicional. Sim, ele é, porque está se cumprindo uma pena baseado em uma sentença, mas ele é só jurisdicional? Não. Ele também é administrativo. Então, ele é administrativo e jurisdicional. Letra C. Jurisdicional e administrativo. É a nossa resposta, porque a letra D está dizendo que é somente processual. Oitava questão.
em conformidade com o previsto na Lei de Execuções Penais, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se a normas de execução de pena. Dentre estas obrigações, assinar a alternativa correta quanto ao que pode ser citado como dever do condenado. Cara, a gente não trabalhou isso, não é? Porque está lá no artigo 39, né? Os deveres do condenado está no artigo 39. Então, essa questão a gente não vai trabalhar agora, vai trabalhar depois. Vamos à última questão, que fala sobre o trabalho do preso. Então, o trabalho do preso, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Nesse contexto, com relação ao trabalho do preso é correto afirmar. Bora lá. O trabalho do preso está sujeito ao regime de consolidação das leis do trabalho, ou seja, CLT. Tá certo isso, pessoal? Não. Por quê? Porque foi que eu disse para vocês que a LEP não está subordinada à CLT. Então, nos termos expressos do artigo 28, parágrafo 2º, diz que o trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT. CLT. Então, por isso que a letra A está errada. Letra B. Os doentes ou deficientes físicos não trabalharão em nenhuma hipótese. Opa, peraí. O que o artigo, parágrafo 3º do artigo 32 diz o seguinte, que os doentes e deficientes físicos poderão trabalhar, mas somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Entenderam aí? Então, cuidado, cuidado. Porque doentes e deficientes físicos podem trabalhar? Podem, não é? Mas eles somente poderão exercer atividades que lhes sejam apropriadas. Tá onde, Emanuel? Onde eu vejo isso? Artigo 32, parágrafo 3º. Item C. Eita, peraí. Item C. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade também serão remuneradas. Certo? Claro que não. Eu falei, até brinquei aqui no último bloco. Pô, o cara fudeu a sociedade, fudeu a comunidade. E ainda a gente vai pagar por ele? Claro que não. Então o artigo 30, né, diz o seguinte, que as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Beleza? Item D. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, dentre outros objetivos, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado. Está certo isso? Claro que está. Né? Artigo 29, parágrafo 1º, a linha A. Diz o quê? Que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. Então, esta proposição está o quê? Correta, letra D. E letra E? Diz que o preso condenado à pena privativa de liberdade não está obrigado ao trabalho. Opa! Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade física. Não é? Então, letra E está incorreta. Bem, meus amigos, galerinha concurseira, né? Terminamos esses blocos com uma série aí de questões bem legais aí, né? Que a gente trabalhou. E no próximo bloco a gente continua com teoria. Depois que a gente terminar essas teorias aí, a gente vem com mais uma bateria de questões, porque a ideia aqui é você estar preparado para detonar essa prova do DEPEN. Valeu, pessoal!
Até a próxima!